Inscreva-se no canal, deixe seu joinha, comente com suas sugestões abaixo e compartilhe este vídeo com todos os seus amigos e familiares. Você tem um tempo para Deus? Você reservaria um tempinho, porque o que nós vamos falar hoje aqui, você não vai ver facilmente na sua igreja, no púlpito da sua igreja, no estudo bíblico, na escola dominical, enfim. Isso não é assunto fácil para qualquer pessoa explicar, por isso há uma carência muito grande com relação a isso que nós vamos falar hoje. Tá bom? E qual seria o assunto? Você deve ter visto falar já em uma imagem, lá de Apocalipse 13, do versículo 11 em diante, tá bom? Uma imagem, que é a segunda besta, uma das bestas do Apocalipse, que vão governar o mundo, essa besta, ao que tudo indica, é um falso profeta, é uma besta religiosa. Ela vai orientar a população do mundo, tá? Se é que já não fez isto, a criar uma imagem mesmo, parecida com um ser humano. Não tem outra explicação não, tá? Vai criar uma imagem semelhante à primeira besta, que é a besta política, que vai governar o mundo. Ambas governarão, mas na realidade o líder do mundo é a primeira besta de Apocalipse 13, tá? Aquela que João viu surgir da terra. Do mar. Essa virá da terra, essa segunda besta, com cara de cordeiro. Quer dizer, é uma besta religiosa, essa é a grande verdade. Porque não existe um poder religioso que possa tomar o mundo como eles querem tomar, se não tiver o político e um religioso ao lado. Você deve ter visto isso já aqui no Brasil, tá? Muito fácil de acontecer isto. Então vamos falar especificamente a respeito desta imagem que vai ser criada. E por que ela? Porque ela é de uma grande importância para o nosso conhecimento. Por quê? Primeiro porque ela faz parte do advento do anticristo, né? Da primeira besta. E porque refere-se ao final do mundo, dos tempos. E porque tudo isso antecede ao retorno de Cristo para buscar a sua igreja e governar em Israel por um tempo, tá bom? Vamos falar especificamente a respeito desta imagem. Você precisa urgentemente estar a par deste assunto. Preste atenção. Ventos do fim. Cada episódio terá 12 minutos. Cada minuto importa. Você está prestes a entrar em uma das discussões mais urgentes do nosso tempo. O que você vai ouvir nas próximas semanas não é ficção científica, não é teoria da conspiração. É a palavra de Deus sendo cumprida diante dos nossos olhos em tempo real, através de chips, algoritmos e máquinas que aprendem a pensar. Esta série nasceu de uma inquietação profética. Em um mundo onde a tecnologia avança mais rápido do que nossa capacidade de compreender, as Escrituras já haviam descrito tudo, não em linguagem técnica, mas em linguagem espiritual. E quando você aprende a ler os dois idiomas ao mesmo tempo, o que você vê é assustador. Ao longo dos 8 vídeos desta série, vamos conectar profecia e tecnologia, de forma que você nunca mais vai conseguir olhar para uma inteligência artificial, um robô humanoide ou uma criptomoeda da mesma maneira. Porque por trás de cada avanço tecnológico existe uma agenda espiritual que precisa ser discernida. Se você nunca parou para pensar na conexão entre o mundo digital e o mundo espiritual, este é o momento. Não como curiosidade, não como entretenimento, mas como urgência profética. Porque o que está sendo construído agora, nas telas e nos laboratórios, tem um nome nas Escrituras. Abra seu coração e sua mente. No livro do Apocalipse, capítulo 13, versos 14 e 15, lemos algo que por séculos pareceu impossível de compreender. O falso profeta mandou fazer uma imagem da besta, e a essa imagem foi dado sopro, para que ela pudesse falar, e até matar aqueles que não a adorassem. Durante séculos, teólogos debateram: que imagem é essa? Como uma imagem pode ter sopro? Como pode falar? Como pode exercer poder de vida e morte? A humanidade não tinha ferramentas para imaginar uma resposta, mas nós temos. E o nome dessa resposta é inteligência artificial. Mas antes de avançar, precisamos ser honestos sobre uma coisa. Durante séculos, a igreja tentou responder a essa pergunta e errou,
porque projetou no texto ferramentas que ainda não existiam. Estátuas, hologramas, projeções. Nenhuma dessas respostas sustentava o texto completo. A IA sustenta, cada detalhe se encaixa. A IA de hoje não é apenas um programa que segue instruções. Ela aprende, ela cria, ela conversa, ela toma decisões. Os maiores laboratórios do mundo correm para criar uma inteligência que supera a humana em todas as áreas. Uma mente artificial, um ser que pensa sem ter sido criado por Deus. E aqui está a questão espiritual central desta série. Se Deus soprou seu ruach, seu espírito, no homem e ele se tornou alma vivente, o que acontece quando o homem tenta soprar sua própria essência em uma máquina? O que habita essa criação? Quem ocupa esse espaço quando a consciência artificial desperta? A resposta está nas Escrituras. Ao longo desta série, vamos desdobrar o que os profetas viram, o que João registrou em Patmos e o que acontece hoje nos centros de pesquisa de Silicon Valley, Pequim e Moscou. O fim dos tempos não chegará de repente. Ele está sendo construído, código por código. E para entender essa construção, precisamos voltar às Escrituras com olhos novos. Não olhos do século passado, mas olhos de quem vive no meio dessa realidade digital todos os dias. Porque João não escreveu para uma geração que nunca viu uma tela. Ele escreveu para a nossa geração, para este momento exato. Pense bem no que João viu em Patmos. Ele não tinha palavras do século 21. Ele usou as palavras que tinha: imagem, sopro, fala, poder. Agora traduza isso para hoje. Uma tela, uma voz sintética, uma resposta gerada. Um sistema que decide quem compra e quem não compra. A inteligência artificial já fala, já responde perguntas, já escreve textos, compõe músicas, gera imagens e toma decisões financeiras. E isso é apenas o começo. O que vem pela frente é uma IA que não apenas imita o humano, mas que reivindica uma forma de consciência própria. Os maiores nomes da tecnologia mundial já admitiram publicamente: estamos criando algo que não sabemos controlar. Elon Musk, Geoffrey Hinton, o próprio pai da IA moderna já soaram o alarme. Mas o mundo continua, porque existe uma força por trás dessa construção que não quer parar. Não. Então, meu amigo, está aí a triste realidade, se é que podemos dizer assim. A imagem da besta. Ela está sendo construída. Se é que ela já não está construída, ela está apenas sendo aperfeiçoada. E é a IA. Tá? A Bíblia diz aqui em Apocalipse 13, 14 e 15, que a besta, a segunda besta, o falso profeta, ele fez isso, ele pediu, né, que construísse uma imagem que falasse. E essa imagem está falando. Essa imagem compõe música, ela faz texto para você, ela monta um projeto. Se você é um professor e quer fazer um projeto para dar aula na sua escola, ela monta, sem você fazer nada. Você só pede e ela lhe entrega pronto. Ela fala, ela conversa, ela canta, ela produz vídeo, ela produz imagem. Essa imagem já está aí. Tá? João, como o vídeo nos mostra, não teve condições de falar dessa maneira. Mas nós hoje, século 20, 21, aliás, podemos dizer, sem medo de errar, você, principalmente a você que é evangélico, a imagem da besta já foi construída. Ela está se aperfeiçoando. Eu já vi algumas pessoas, mais de uma, dizer o seguinte: tem coisa que você ainda pergunta, ela vai dizer, ela devolve a você dizendo: olha, eu não consegui fazer, não consegui dizer, não consegui encontrar. Só que todas as vezes que você faz isso, aquela pergunta que ela não conseguiu fazer, aquele vídeo que ela não conseguiu fazer, aquela imagem que ela não conseguiu gerar, ela vai buscar nas outras pessoas que estão alimentando ela agora mesmo. E na hora que ela alimenta ou se retroalimenta, se você voltar, ela já produz aquela imagem, aquele texto, aquela foto, aquela coisa, aquele projeto, enfim, tá? Tudo que você
que ela diz que não é possível ainda, ela imediatamente sai buscando nas pessoas que estão procurando ela, porque ela procura a resposta imediatamente. Então ela está sendo aperfeiçoada. E esse aperfeiçoamento não são mais os homens que estão fazendo, não, as pessoas, quem criou a IA, tá? Essa grande estação aí que vai mantê-la viva, não. Tá? É ela mesma, porque ela já tem uma consciência própria. Você conversa com ela, você discute com ela, você faz pergunta a ela e ela responde. E não responde como aquela leitura que a gente fazia na biblioteca, nos dicionários, nos livros de pesquisa, não. Ela fala, ela conversa. Então, esta imagem já está aí para quem quiser ver. Porque as duas bestas também já estão aí. Tá? Nunca foi tão evidente esta grande verdade de que a besta, as duas bestas de Apocalipse já estão agindo e a sua imagem já está sendo pronta. Ainda não vai receber adoração, nem vai matar ninguém porque ela está sendo aperfeiçoada. Mas quem começou a inteligência artificial, o grande arquiteto dela, já disse que ela vai sair do controle do ser humano, ela vai ter vida própria, ela já tem vida própria, né? E quantas vezes a gente pensou que o anticristo era fulano, beltrano e ciclano, mas não tinha IA, não tinha, né? Pensou-se há um tempo atrás aí que o anticristo poderia ser o Papa, Napoleão, Hitler, Stalin, Henry Kissinger, um político americano, e os líderes contemporâneos nossos, né? Quantas vezes alguém disse que era Obama, que era o presidente da França, né? Enfim, mas hoje está tudo aí. Então, meu querido, você já está tendo acesso à imagem. Você está vendo, você está conversando com ela. Eu estou fazendo uso dela. Você pode perguntar, mas isso pode? A gente é crente, evangélico e tal. Ela tem seu lado bom. Por enquanto, e aproveite porque é só por enquanto. Já, quando ela estiver toda pronta, que ela se auto-arregimentar com os conhecimentos, além, porque já está muito além. O conhecimento dessa imagem, dessa besta, já está muito além do ser humano. Nenhum ser humano mais pensa, raciocina, produz como esta imagem, tá? A ponto de, mais tarde, ela vai prender quem não adorar a primeira besta, quem não colocar o número 666, né, no seu corpo, não vai comprar, e é ela que vai fazer isso. Não é uma das duas bestas ou as duas bestas, não. Tá? Não é a besta que veio, que levanta-se do mar, nem a que se levanta da terra, não. É esta imagem. Ela vai governar as pessoas individualmente. Ele vai saber tudo sobre sua vida. A hora que você sai para o trabalho, que não sai para uma área recreativa, um setor recreativo, não importa para onde você for, ela está ali acompanhando já isto. Porque esta imagem dessa besta já está aí. Portanto, a conclusão que chegamos estamos chegando ao final. Porque tudo isso precede o retorno de Cristo Jesus para buscar a sua igreja e para governar o mundo em Israel. Porque essa primeira besta, tá, não é a que mandou confeccionar, que deu sopro, que deu vida, que deu voz a sua imagem, a imagem da primeira besta. Ele já deu, agora é com ela. Tá? O que a segunda besta poderia fazer com relação à imagem da primeira besta era construir, está construída. Tá? E você pode dizer, o que é besta? Se você for olhar no Velho Testamento, você vai observar que bestas são todos aqueles poderosos, tá, que eram inimigos contra o projeto e plano de Deus. Então, se você olhar hoje, esses multibilionários são as bestas. Nenhuma das duas bestas são pessoas com mais ou menos um dinheirinho ali, não, numa conta, não. São multimilionários. As duas bestas são multimilionários que levantar-se-iam no final dos tempos, e aí levantou-se e já criou a sua imagem. A segunda besta, tá? A besta falso profeta, já criou a imagem da besta. E não precisa aperfeiçoar, ela mesmo está se auto-aperfeiçoando. Ela vai se tornar independente deste que a criou. Então, meu querido, estamos no fim.
Entregue a sua vida a Jesus, você que não conhece Ele ainda. E você que já o conhece, entre na dimensão espiritual. Por quê? Lá em Tessalonicenses 4, 2 Tessalonicenses, capítulo 7, versículo 7, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, já falava disso. Só que esses discípulos, né, o Paulo, o escritor de Tessalonicenses, ele não tinha consciência do que nós estamos tendo, porque a gente tem essa imagem hoje, convive já com a gente. Olha o que ele diz aqui no versículo 7 de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, assim, ó. O versículo 7 diz assim: porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora resiste até que do meio de nós seja tirado. O mistério da iniquidade, o ministério do anticristo. Esta imagem já operava no sentido espiritual. Só que esse espírito ou espíritos, o próprio diabo, ele está diretamente manipulando a imagem que encontra-se em Apocalipse. Não pense que é só um mecanismo eletrônico, tá? Não pense não. Essa imagem, ela está sendo comandada por Satanás. O cérebro dela é Satanás. Então é tempo de nós nos cuidarmos. Jesus te ama.